Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Vamos ter nesta quinta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Branco contra a equipe do Angers. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Fenerbahçe contra a equipe do Stuttgart. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Casa com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Feyenoord contra a equipe do Panathinaikos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Genk contra a equipe do Real Betis. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Lyon contra a equipe do Basel. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Casa com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Red Bull Salzburg contra a equipe do Ferencváros. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, segunda rodada, temos a equipe do AEK contra a equipe do Aberdeen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência, fase da Liga, segunda rodada, temos a equipe do Haken contra a equipe do Raio Vallecano. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe da Roma contra a equipe do Plazen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Celta de Vigo contra a equipe do Nice. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Celtic contra a equipe do Sturm Graz. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Lille contra a equipe do PAOK. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato,
2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada. Temos a equipe do Freiburg contra a equipe do Utrecht. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, fase da Liga, terceira rodada. Temos a equipe do Nottingham contra a equipe do Porto. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela Europa, fase da Liga, terceira rodada. Temos a equipe do Young Boys contra a equipe do Ludogorets. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela América do Sul, a Sul-Americana semifinais, temos a equipe da Universidade de Chile contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, as semifinais, temos a equipe do LDU de Quito contra a equipe do Palmeiras. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Se você gostou desse palpite e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.